Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é o poder da semente. Nós vamos entender e aprender que nós temos uma semente dentro de nós e nós vamos, durante esse vídeo, ver a importância de cultivar o ambiente certo para que essa semente germine. Amém? Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever e vem comigo e vamos entender esse poder da semente. Olha só, o potencial que você tem, que nós temos, ele se torna inútil quando ele é colocado no ambiente errado. A maior tragédia da vida é viver em um ambiente inadequado. Imagina um leão que é o rei da selva, ele é colocado dentro do mar. Com isso ele torna-se inofensivo, porque aquele não é o ambiente que foi feito para esse leão. Ele não está no seu habitat, onde a sua identidade e força podem se manifestar. Muito provavelmente você já deve ter se sentido assim, em algum local, em algum trabalho, você chegou e se sentiu dessa forma, como se estivesse perdido naquele ambiente. Ou até mesmo dentro da igreja, liderando aí sem avançar. A frustração de uma vida sem frutos nasce em um ambiente inadequado. Daí a importância de nós entendermos o que nós temos guardado dentro de nós. Qual é a nossa semente? Qual o potencial que nós temos? Então, irmão, existe uma semente de Deus dentro de mim e de você. Amém? A resposta não está então em mudar de emprego ou de igreja, mas a resposta está em entender a sua verdadeira natureza, qual a natureza da sua semente. A Bíblia diz lá em 1 João 3,9 que qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a sua semente permanece nele. Amém? Então, assim como uma semente de abacate carrega em si um potencial para dar uma árvore de abacate, e essa árvore vai produzir novos abacates, novos frutos, você também carrega dentro de você uma semente. E não é qualquer semente, é a semente de Deus. Amém? Mas essa semente, por mais poderosa que ela seja, ela não germina no solo errado. Então, o ambiente vai ser muito importante. Essa semente de Deus, ela tem um DNA, o DNA divino. Lá em Gênesis 1, 26 e 29, Deus revela as 5 características fundamentais que Ele implantou na semente, que Ele colocou dentro de mim e de você. E conhecer essas características é o primeiro passo para liberar o seu potencial. E quais são essas características? É a imagem, o alimento, o propósito, bênção e o domínio. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar pela imagem. Você se parece com o seu pai. Lá em Gênesis 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então você não é um qualquer um. Você carrega a semelhança de Deus. Cada espécie gera segundo a sua espécie. Assim como um filho se parece com seu pai, você foi criado com o potencial de se assemelhar a Deus em caráter e em natureza. A baixa autoestima das pessoas vem justamente de ignorar o poder dessa verdade, de desconhecer que eles são parecidos com o seu Pai Celestial. Amém? A segunda característica é o domínio. Você foi construído para aguentar a pressão, para dominar. Lá em Gênesis 1, 26, diz assim: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Então, a sua identidade, a nossa identidade é essa identidade de domínio, de dominar. Pense em uma bola de futebol oficial. Ela é chutada, ela é prensada, ela sofre pressão, mas ela foi projetada para voltar à sua forma original. E você também. Deus lhe deu domínio para prevalecer sobre as decepções, sobre as calúnias, sobre todas as adversidades. Você tem resiliência divina dentro de você. Tem uma frase muito legal que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Então pare de se colocar em uma posição de vítima. Você foi feito para aguentar o tranco, porque Deus te deu domínio sobre o mundo, sobre a natureza. A terceira característica dessa semente divina é a bênção. Você já tem a autorização para dar certo. Lá em Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou. Amém? Então a bênção de Deus é uma autorização, é uma provisão divina para o seu sucesso. Se as coisas não estão funcionando, talvez você esteja fazendo o que Deus não mandou, ou de maneira errada. O único lugar onde você terá sucesso pleno é fazendo aquilo que Ele chamou você para fazer. Então, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é nunca sair daquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? A quarta característica da semente é o propósito. Então, essa semente divina que está plantada dentro de você, ela tem um propósito. Você foi criado para frutificar e multiplicar. Lá em Gênesis 1:28 diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Amém? Então nós não fomos criados apenas para ganhar dinheiro ou ser relevantes nesse mundo. Fomos criados por um propósito eterno: gerar vida, impactar as almas e edificar o reino. E é por isso que sentimos um impulso para servir, para abrir nossas casas e investir nossos recursos em algo maior que nós mesmos. Então, irmãos, vou fazer mais uma pergunta. Os seus dons, seu tempo, o seu dinheiro estão seguindo o fluxo do propósito de Deus na sua vida? Pensa um pouquinho, não precisa de responder, mas pensa um pouquinho aí e responde para você mesmo. E a quinta característica, a semente, é o alimento. Você precisa se alimentar de vida. Lá em Gênesis 1:29 diz: e eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e isso vos será para mantimento. Amém? Então Deus nos instruiu a nos alimentar do que tem semente. Por quê? Porque somos necessitados de vida. O mundo cria muitos produtos, muitas situações, porém sem semente, para nos tornar dependentes de um sistema. Sem a vida que vem da palavra, você perde o rumo. Grita com sua esposa, com seu filho, briga no trabalho e se sente desviado. Nós precisamos de vida para gerar vida. Amém? Lá em Gênesis 2:15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então Deus não apenas nos criou como uma semente poderosa, mas Ele nos colocou no ambiente perfeito para que essa semente florescesse. E esse ambiente era o Éden, o jardim. E as 5 características da semente só se manifestam plenamente quando estão no Éden. Amém? O que é o Éden? Éden não é um lugar, mas Éden é um estado de ser. A palavra Éden significa prazer,
delícias. O ambiente que Deus designou para você é um estado de alegria, de prazer e satisfação. Todas as áreas da sua vida, casamento, ministério, mente, finanças, tudo foi projetado para serem um Éden. E aqui eu tenho mais 3 perguntas. Seu casamento é um lugar de prazer e harmonia? A sua mente é um ambiente de satisfação ou de tormento? Você fala bem daquilo que Deus lhe deu ou reclama de tudo constantemente? Quando o Éden é contaminado, a vida se torna pesada e sem frutos. Se torna uma vida sem graça. Lá em Gênesis 3:1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse. Então a serpente aqui não usou a força. Ela entrou no Éden, distorcendo a visão e plantando dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. Ela ataca justamente a sua paz, seu casamento, sua mente, ao fazer você questionar a bondade e a palavra de Deus. Onde estava Adão quando a serpente chegou aqui e falou com a Eva, plantou as dúvidas? Deus deu ao homem uma ordem clara: dominar sobre todo réptil, e colocou no jardim com as suas funções, lavrar e guardar. Quando a serpente estava conversando com Eva, onde estava Adão, que era o guardião? Talvez estava dormindo, distraindo, maratonando a Netflix. A passividade, então, é o verdadeiro perigo. Você é o responsável por guardar o ambiente que Deus lhe deu para a semente divina germinar e dar frutos na sua vida. Então, irmãos, não permita que frustrações, ofensas pequenas ou circunstâncias triviais se tornem aí a porta de entrada para a serpente destruir o seu relacionamento, a sua paz, o seu propósito. Não troque o que é eterno por algo passageiro. Então você é como se fosse um jardineiro. E nós temos algumas estratégias, algumas ferramentas para usar. A primeira estratégia é que nós devemos ser rápidos e resolver as frustrações. A frustração é o maior ingrediente do diabo. Se não for resolvida, vira decepção. Decepção vira mágoa. Mágoa vira amargura. Ressentimento leva à morte espiritual. Então, meu irmão e minha irmã, perdoe. Ore pela pessoa que te magoou. Amém? A segunda estratégia é rejeitar a mentira. Você é amado, especial e cuidado por Deus. Então rejeite os pensamentos de ciúme, desconfiança e auto-rejeição. Não confie em sentimentos. Os sentimentos mudam, mas confie na palavra de Deus. Essa é imutável. Amém? Jesus diz lá em João 14:30, o príncipe deste mundo se aproxima. Ele não tem poder sobre mim. Ou seja, em outras palavras, ele não vai achar comida em mim. Então não permita que o diabo se alimente de suas frustrações no seu dia a dia. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Porém, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele negligenciou o seu jardim e as consequências foram devastadoras. Mas ele descobriu o caminho de volta. Ele não pediu seu reino de volta. Ele pediu o que era mais precioso. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e restitui-me a alegria da tua salvação. Então, em tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois
O seu coração é o seu jardim. Para quem é puro, tudo é puro. Hoje é dia de pedir a Deus que restitua a pureza e a alegria do seu Éden interior. Amém? Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje. Espero que ela tenha falado ao seu coração, tenha despertado em você o entendimento da semente divina que está plantada aí dentro e de como cuidar do ambiente em volta para que essa semente germine e dê frutos. Amém? Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com pessoas da sua família, com os amigos do trabalho. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.